Olá, que a paz de Deus possa abençoar o seu dia e a sua semana que se inicia. Sejam muito bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai encarar um texto que é, ao mesmo tempo, antigo, um pouco assustador e, no final, surpreendentemente esperançoso. É isso mesmo. Hoje vamos mergulhar no capítulo 3 do profeta Joel, e a gente está usando como apoio os comentários da Bíblia de Estudo de Robert B. Schismo. E olha, é bom avisar, este capítulo é uma verdadeira montanha-russa. Uma montanha-russa é uma boa descrição. Sim, porque ele nos joga num tribunal divino, depois, de repente, num campo de batalha cósmico, e quando tudo parece perdido, nos deixa num jardim de paz eterna. Exato. E a nossa missão aqui é tentar entender como essas três cenas que parecem tão diferentes se conectam. O que um julgamento de nações antigas tem a ver com uma guerra apocalíptica e uma promessa de rios de leite e vinho? A resposta, eu acho, revela algo muito profundo sobre justiça e esperança. Ok, então, vamos desvendar isso. O capítulo já começa, assim, com uma cena de tribunal em escala global. Deus diz: reunirei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. A primeira coisa que eu me pergunto, e imagino que muita gente também onde fica isso? Dá para colocar no GPS? Essa é a pergunta de $1 milhão e a resposta é fascinante, sabe? O nome Josafá, em hebraico Yehoshafat, significa literalmente Yahweh julga ou o Senhor julga. Ah, então é simbólico. Totalmente. Mais do que um lugar geográfico, Joel está usando um nome que já é um veredito. O foco não é o onde, mas o quê. É o vale onde o julgamento do Senhor vai acontecer. Faz todo sentido. É como se o nome do lugar já fosse essa sentença. Não é um local neutro, é o vale do julgamento de Deus. E o motivo desse julgamento é muito, muito pesado. Deus não acusa de forma genérica. Ele lista os crimes. Espalharam o meu povo, repartindo a minha terra. E depois ele fala: venderam meninos em troca de prostitutas e meninas por vinho que beberam. É de uma brutalidade que choca. Choca, e é intencional. O comentário de Schisholm ressalta que são acusações de crimes de guerra e desumanização. Trataram seres humanos como objetos, como moeda de troca para vícios. Sim. E o texto aponta dedos diretamente para Tiro, Sidom e as regiões da Cilícia. É bom a gente lembrar o contexto, né? Tiro e Sidom eram potências marítimas fenícias. O comércio, incluindo, infelizmente, de escravos, era o motor da economia deles. Ou seja, eles lucraram com a desgraça do povo de Judá. E o texto menciona que venderam os judeus para os gregos, que a fonte identifica como jônios. Exato, isso mostra a escala desse tráfico humano, que ia até o outro lado do Mediterrâneo. Impressionante. Pessoalmente na história. Ele pergunta a essas nações: estão querendo se vingar de mim? Nossa, isso eleva a questão a um nível totalmente diferente. Com certeza. Ele não diz: vocês machucaram o meu povo. Ele diz: vocês estão tentando me atingir. Um ataque contra eles é um ataque contra ele. Não é mais uma disputa entre povos, é uma ofensa direta contra o próprio Deus. E a resposta deles segue uma lógica muito particular, né? Sim. É o que a gente chama de justiça poética, ou a lex talionis, a lei de Talião. É o princípio do olho por olho. Eles venderam os filhos de Judá, então Deus diz que fará com que os filhos deles sejam vendidos através de Judá para um povo distante, os sabeus. Uma reversão exata. Exatamente. Não é apenas punição, é uma reversão simétrica da injustiça. É como se Deus estivesse reequilibrando a balança do cosmos, sabe? Mostrando que nenhuma maldade fica sem uma consequência correspondente. Entendi. Ok. Então o veredito foi dado, a culpa estabelecida e a sentença é essa reversão poética. Mas aí, a cena muda completamente. O tom de tribunal some e Deus parece desafiar todo mundo para uma guerra. É uma das viradas de roteiro mais impressionantes da Bíblia. O profeta grita: proclamem isto entre as nações, preparem-se para a guerra. E o mais chocante é o que vem a seguir. Sim. Transformem as suas lâminas de arado em espadas e as suas foices em lanças.
Peraí, isso é o contrário exato daquela famosa profecia de paz de Isaías e Miqueias, que fala em transformar espadas em arados. Exatamente. É como se Deus estivesse pegando a maior promessa de paz e virando de cabeça para baixo para declarar guerra. A ironia é cortante. É uma ironia divina e muito poderosa. Enquanto a esperança messiânica é o fim da guerra, aqui Deus está dizendo às nações: vocês amam a violência. Vocês confiam na força de vocês. Então venham, tragam tudo o que têm, peguem até as ferramentas de trabalho e transformem em armas. É um desafio supremo. É, que nem o fraco se acovarde. Deus está convocando todas as nações para o confronto final, no mesmo vale simbólico, o Vale de Josafá. E a linguagem visual fica ainda mais intensa. Eu confesso que quando leio "peguem a foice porque a plantação está madura", "venham, pisem as uvas porque o lagar está cheio", eu penso em colheita, sabe? Em festa. Parece estranho usar essa imagem para um massacre. É uma ótima observação, porque a metáfora funciona em 2 níveis. Primeiro, a colheita madura significa que a maldade das nações chegou ao seu ponto máximo, amadureceu. Não dá mais para esperar. A hora do juízo chegou. É hora de ceifar. Certo. Segundo a imagem do lagar, onde as uvas são esmagadas sobre os pés para fazer vinho, olha, essa é uma das imagens mais brutais de aniquilação na Bíblia. O suco que escorre não é de uva, é o sangue dos inimigos. É a imagem do juízo implacável. Uau! Repensando a imagem agora, ela se torna aterrorizante. E o texto não deixa dúvida sobre o motivo, porque é grande a maldade dessas nações. E aí o texto explode com a frase: multidões, multidões no Vale da Decisão. Já não é mais o Vale de Josafá, agora é o Vale da Decisão. A intensidade só aumenta. Os nomes são intercambiáveis, mas a mudança de julgamento para decisão aumenta a urgência, né? A hora da deliberação acabou, agora é a hora da execução do veredito. Aham. E para marcar a solenidade e o terror desse momento, o universo inteiro reage. O sol e a lua escurecerão e as estrelas deixarão de brilhar. Isso é um tema recorrente nos profetas para descrever o dia do Senhor. É uma convulsão cósmica. Exato. Não é só um evento na Terra. A própria ordem da criação é abalada pela manifestação do juízo de Deus. É um cenário de pavor absoluto. Fim de tudo. Mas no meio desse breu cósmico, no clímax do caos, o versículo 16 insere uma frase que muda tudo. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Esse é o coração da teologia da aliança. Como pode o mesmo evento ser destruição total para uns e porto seguro para outros? Que o mesmo poder divino tem 2 faces. O rugido de Deus que sai de Sião e abala os céus e a terra. Que para as nações é um som de terror e aniquilação. Sim. Para o povo da aliança, é o som da sua proteção e salvação. É o poder que, ao mesmo tempo que julga o mal, protege os seus. Deus se torna um abrigo no meio da tempestade universal que ele mesmo provocou. É um paradoxo poderoso. Um paradoxo poderoso, com certeza. E depois de toda essa escuridão, fogo, julgamento, o capítulo podia acabar aí, mas ele nos leva para um terceiro cenário completamente diferente. Exato. É como o nascer do sol depois da pior tempestade da história. Sim, essa é a sensação. Passamos do tribunal para a guerra e da guerra para o jardim. A promessa é de santidade e segurança totais. Jerusalém será um santo monte e, o que é crucial, estrangeiros não passarão mais por ela. Para um povo que sofreu tantas invasões, isso devia ser a promessa máxima de paz. Com certeza. E a garantia dessa paz é a própria presença de Deus. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que habito em Sião. E a terra, que nos capítulos anteriores de Joel estava devastada por gafanhotos, por seca, ela renasce de uma forma milagrosa. A descrição é super poética. Os montes destilarão vinho e as colinas manarão leite. E tem a imagem mais forte para mim. A fonte. A da fonte. Uma fonte sairá da casa do Senhor e regará o vale de Xitim.
Pensa só nisso. Do lugar da presença de Deus, do templo, brota uma fonte de água viva. E para onde ela vai? Para o Vale de Chitim, que é uma região desértica, né? Exato, o Vale das Acácias, uma região árida perto do Mar Morto. Ou seja, a bênção que flui de Deus é tão poderosa que transforma o lugar mais morto em um lugar de vida abundante. É a reversão completa da maldição. Inimigos históricos se tornarão um deserto. Por que essa distinção? A justiça continua, mesmo no meio da restauração? Sim, a justiça é o fundamento da restauração. A razão dada no texto é a mesma do início do capítulo. A violência que fizeram aos filhos de Judá e o derramamento de sangue inocente. Ah, claro. A desolação deles não é arbitrária, é a consequência final das suas ações. O capítulo começa e termina com o tema da justiça. A verdadeira paz, segundo Joel, só pode ser construída sobre o alicerce de contas acertadas. Então, no fim das contas, a mensagem que fica é de permanência e segurança. Os últimos versos são muito poderosos. Judá será habitada para sempre, e o Senhor habitará em Sião. É a resolução final. O livro começa com uma praga que parece o fim do mundo, passa pela ameaça de exércitos, mergulha no julgamento e termina com a promessa da presença eterna de Deus com seu povo numa terra purificada e restaurada. Certo. E a frase final, que algumas traduções colocam como vingarei o sangue deles, segundo o comentário de Chison, pode ser lida como uma afirmação poderosa. O sangue inocente que foi derramado não ficará sem resposta. Deus garante que a justiça será completa. Que jornada! Passamos por um julgamento severo, uma batalha cósmica e chegamos a uma promessa de paz e restauração que parece de outro mundo. É uma narrativa incrivelmente densa para apenas 21 versículos. E o que essa análise nos mostra é essa transição fascinante que o profeta faz. Ele parte de queixas históricas muito específicas contra vizinhos como Tiro e Sidom e expande essa ideia para uma visão universal do julgamento de todas as nações no fim dos tempos. Ele conecta a justiça por erros do passado com a esperança de um futuro restaurado. Exatamente. Um futuro onde a injustiça é simplesmente impossível. Isso nos deixa com um pensamento para refletir, né? O texto de Joel sugere que a paz duradoura só pode ser construída sobre o fundamento da justiça. Então, a pergunta que fica é: como nós, hoje, em nossas sociedades, equilibramos a busca por justiça para as feridas do passado com a construção de um futuro de paz e reconciliação? É possível ter um sem o outro? Deus abençoe todos os ouvintes.